Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nesse momento em que os bastidores da política fervilham aqui na capital da República. Estamos há praticamente 2 semanas da eleição do futuro presidente da Câmara e também daquele que comandará o Senado Federal e o Congresso. A gente tem como candidato oficial o atual presidente, Rodrigo Maia, mas o maior desafiante dele hoje é o vice-presidente Fábio Ramalho, que está aqui hoje nos nossos estúdios, participando do nosso programa. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Léo. É uma alegria estar aqui, é um prazer imenso estar aqui na Rede Vida. Pois é, como o deputado já lembrou bem, no programa aqui comigo hoje, Leonardo Cavalcante, editor de política do Correio Brasiliense, que me ajuda aqui a conduzir esse programa nas férias de José Maria Trindade, que continua na praia. Boa noite, Léo. Boa noite, um prazer. Enfim, vamos lá, né? Vamos para a entrevista. É isso. Bom, como eu já disse, é você, Fábio Ramalho, é deputado federal pelo MDB de Minas Gerais, é vice-presidente da Câmara e a eleição dele tem um detalhe interessante para esse cargo que ele ocupa hoje. Ele derrotou o candidato oficial. Como é que foi aquela eleição, deputado, em que o senhor terminou derrotando ali um candidato oficial, que era uma pessoa querida na casa, e por que agora ser candidato a presidente da Câmara? A primeira coisa, Denise, é que quando eu lancei candidato, eles subestimaram que eu poderia ganhar. E agora eu afirmo que não subestimem, que eu irei ganhar de novo. O que leva o senhor a ter tanta certeza? Eu tenho certeza, primeiro, que a casa quer mudança. A casa precisa mudar a maneira de se comportar com o parlamento e com os parlamentares. Nós temos que ter coragem para defender a nossa instituição e eu me coloco como candidato da instituição para fazer com que a instituição tenha poder e, sobretudo, para que nós tenhamos uma instituição independente, com uma Câmara forte e com a democracia ainda mais forte. O presidente Rodrigo Maia não representa isso que o senhor está dizendo em relação à independência, em relação aos anseios? Não representa. Por quê? Primeira coisa, eu vi a nossa independência, uma interferência imensa da nossa independência, através de uma cassação de um parlamentar pela mesa diretora, o que é contra a nossa Constituição. Parlamentar não pode ser cassado pela mesa diretora. O senhor está se referindo ao caso de Paulo Maluf? O Paulo Maluf ou qualquer outro dos 512 parlamentares. O parlamentar só pode ser cassado pelo plenário que é soberano. Isso está no artigo 56, parágrafo 2º. Nós recebemos uma ordem judicial monocrática do ministro do Supremo que determinava que a gente teria que cassar um parlamentar porque ele teria faltas no futuro. Se eu fosse o presidente, não é que eu ia desobedecer a ordem judicial, eu iria fazer o caminho certo, eu iria encaminhar o procedimento para o Conselho de Ética e depois esse Conselho de Ética iria levar para o plenário. Ele não fez isso por quê, na época, na avaliação do senhor? E o que é que, enfim... Falta de coragem. E quem não tem coragem de defender o parlamento, não pode presidir o parlamento. Só para lembrar aos nossos telespectadores, o deputado se refere ao caso, se não me engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Isso foi no ano passado, em agosto de 2017, quando a casa, o ministro Edson Fachin, mandou cassar o mandato do deputado Paulo Maluf e a resposta da mesa diretora foi a mesa diretora se reuniu e tirou dali a decisão de que Paulo Maluf estava cassado. Eles disseram na época que foi por unanimidade, mas só tinham 4 presentes. O senhor não estava na reunião, eu não estava na reunião, porque uma semana antes eu tinha pedido vista e, além da vista, eu havia levado meu voto contrário à cassação. Naquela reunião, o presidente me afirmou que só tinha o meu voto favorável. Então não adiantava eu vir na próxima reunião. O que eu deixei bem claro é que eu tinha pedido um pedido de vista e que nessa vista meu voto era contrário. Então estava presente, além da mesa diretora,
estava também o advogado do senhor Paulo Maluf. A questão não é se deve ou não ser cassado. A questão é que é uma prerrogativa de um parlamentar, ela tem que seguir a norma jurídica, que é a norma certa. Qual que é a norma jurídica certa? O parlamentar teria que ter sido enviado o processo dele para a comissão de ética, e daí a comissão de ética iria enviar para o plenário, que é soberano. Eu não posso fazer nada contra a Constituição. Eu não posso. Eu tenho que defender a instituição contra qualquer interferência. Porque quando você tem uma interferência no poder, você está diminuindo o poder e você está fazendo com que todos os parlamentares possam ser cassados por ordem judicial através da mesa diretora. A mesa diretora não tem esse poder. Eu que sou dela, eu tenho certeza disso, porque isso está tanto no nosso regimento, como também na nossa Constituição. Agora, tem uma coisa curiosa, deputado, o senhor falando aí, que me parece que, por mais legítimo que seja o seu discurso, existe um certo corporativismo de dizer para os deputados, olha, não se preocupem, mas comigo essa situação vai ser diferente. Estou fazendo e vou fazer aqui uma relação com o Senado. Na eleição do Senado é justamente o contrário. Os adversários de Renan Calheiros dizem o seguinte, o senhor, apesar de ter uma força política interna no Senado, a sociedade não o quer mais. Como é que o senhor avalia isso? Em relação a essa, no caso do Paulo Maluf, considerando seus argumentos, existe, é claro, um apelo social para uma cassação de mandato. Olha, o apelo social, ele deve sim ser levado em conta, sim. Mas você não pode julgar ninguém, que o primeiro julgamento que teve no mundo foi o de Jesus Cristo. A opinião pública pediu para condenar Jesus Cristo e soltar Barrabás. Então a gente tem que respeitar a opinião pública, tem. Mas nós, como somos parlamentares e nós aqui fazemos as leis, a gente tem que ler o que está na nossa Constituição. E a Constituição, para mim, ela é a peça mais sagrada que todos nós temos que ter. Porque nós juramos o dever a cumprir aquela Constituição. E se eu jurei aquela Constituição, eu tenho que seguir o que está nela. Indiferente de que tem um apelo, o apelo vai ser cumprido, mas vai ser cumprido dentro da lei, dentro da nossa Constituição, que seria o caminho certo. Eu não posso condenar ninguém sem que ele tenha o direito da defesa. E neste caminho da casa, ela é bem clara, porque eu poderei, em um certo momento, caçar alguém injustamente. E a mesa diretora não tem o poder de caçar ninguém. A mesa diretora, ela pode determinar a perca do mandato por faltas já existentes. Faltas no futuro, não existe isso em nenhuma linha, nem da Constituição, nem do regimento. Eu abriria uma prerrogativa contrária ao que rege na Constituição brasileira. E o que eu sempre dirijo a todo cidadão é que nós temos a nossa Constituição e ela tem que ser sagrada. Ela tem que seguir a norma da nossa Constituição. A defesa da nossa Constituição, ela tem que ser feita com coragem, mas, sobretudo, com amor. A questão de uma cassação, ela tem que ser feita como manda a nossa Constituição. O plenário é soberano. E quando você é cassado pelo plenário, cada parlamentar vai lá, o voto é aberto, o voto não é fechado. Então, a sociedade tem como fiscalizar todos os 513. Então, quem tem que fazer uma cassação é o plenário da Câmara, é o plenário do Parlamento, que é soberano. A deputada Denise falou no começo aí sobre os bastidores quentes dessa campanha, mas, assim, para o telespectador que gosta da política, queria que o senhor desse detalhes de como é que funciona essa campanha, porque a campanha agora, neste ano, e ela acaba tendo essa coincidência nos inícios de mandatos,
ela não tem, os deputados, os novos eleitos não estão em Brasília, você tem uma dificuldade de contato, de viagem, aquela movimentação do Congresso, por exemplo, de pessoas circulando e pedindo votos e entregando panfletos e tudo mais, ela pode até se desenrolar a partir de agora, mas ela é muito invisível. Eu queria que o senhor desse uma palhinha aqui para o telespectador, dizendo o seguinte: como é que funciona, para a pessoa que gosta de política, uma campanha, a campanha do senhor? Ela funciona pelo telefone, não é pelo WhatsApp, não. O WhatsApp... Até porque esse telefone aí não tem WhatsApp. Não tem, então, a gente tem que conversar com o parlamentar, porque o que é? As campanhas que eu vejo na Câmara, na sua maioria, são feitas entre as lideranças e os presidentes de partidos. Aí o que acontece? Eles vêm aqui, reúnem com o presidente e com o líder do partido e já determina o que o parlamentar vai fazer. Então, se torna quase que um voto de cabresto. É um voto, olha, eu já negociei aqui, eu já fiz o toma lá da cá, e então nós vamos votar em você. Para você fazer uma escolha, você tem que reunir antes as bancadas, reunir os parlamentares. Então, hoje eu trabalho com... Isso é tudo feito ali na última semana, né? Não, mas hoje já está... Até porque nós temos um erro grande no nosso regimento, que tem que ser corrigido. São dois erros que tem um erro que tem no regimento e outro que foi feito a consulta ao Supremo. E que o Supremo determinou a não interferência naquele poder. Então, está valendo. Que é a questão do voto aberto. Se a gente quiser voto aberto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é votar no parlamento um novo regimento, e naquele regimento você colocar que o voto para presidente, para a escolha do presidente, tem que ser aberto. Porque o único voto hoje que não é aberto é só a escolha do presidente. Se nós vamos mudar, nós temos que mudar. E tem uma questão muito séria no regimento, que é a composição de bloco no nosso regimento. Não deveríamos ter, lá atrás, quando tinha poucos partidos, sim. Hoje não, hoje você tem uma infinidade de partidos. Então, o que acontece? Você faz um bloco e os partidos, que são aqueles que vêm com o maior número de deputados escolhidos pelas urnas e pelo povo brasileiro, muitas vezes passam a ter menor representatividade na nossa casa, tanto na escolha da composição do que o bloco, porque o bloco substitui o partido, no caso, na hora de escolher as comissões e os cargos da mesa. Então, nós estamos vivendo um passado nesse regimento que deve ser corrigido. Agora, a gente tem que corrigir esse regimento urgente. Você não pode desrespeitar o que as urnas mandam, o que o povo brasileiro determinou. Os dois maiores partidos, que é o PT e o PSL, deveriam de ter direito a composição da mesa diretora pelo que mandou as urnas e também nas comissões. E os demais partidos, como MDB, PP, PDT, todos os partidos, porque você não pode desrespeitar o que vem das urnas. Então, o que eu vejo hoje é que o nosso regimento tem que ser corrigido em alguns assuntos. A questão, por exemplo, do voto aberto. Se quiser o voto aberto, vamos fazer, mas tem que mudar o regimento. Nós não podemos ter uma interferência de fora no nosso regimento, porque aí, a partir do momento que a gente abre mão de uma prerrogativa, todo o nosso regimento poderá ser aberto. Então, o nosso regimento não vai valer nada. Chega na hora, ninguém quer todo mundo falar, tem que mudar o regimento para fazer isso e aquilo, mas chega na hora H, ninguém trata desse assunto, né, Léo? A gente já cansou de ver isso lá no Congresso. Eu penso que o que a sociedade tem que exigir algumas mudanças no nosso regimento. A voz da sociedade, a voz do povo é muito importante dentro do parlamento. O que não se pode fazer é atropelar o nosso regimento, como ele está lá. O voto secreto para presidente da Câmara, ele não existe justamente para evitar uma interferência externa no parlamento? Por exemplo, o Poder Executivo ir lá e comprar os votos de deputados, ou dizer, olha, não é feito para isso, para assegurar ali o direito do parlamentar, o livre exercício? Benito, eu penso desse jeito, mas hoje, se você for às redes sociais, a maioria do povo brasileiro... As redes sociais querem o voto aberto. Querem o voto aberto. Então, talvez eles não tenham... Eles têm, primeiro, ter um conhecimento de como funciona o parlamento, para que a gente não aplique ali injustiças. E aquilo se transforma. Mas se quiser mudar alguma coisa, tem que mudar o regimento.
A primeira coisa é mudar o regimento. Nós não podemos fazer uma coisa atropelando, a partir do momento que eu atropelar o nosso regimento, tudo que está no nosso regimento poderá ser atropelado. Na eleição do Senado, voltando aqui a falar na eleição do Senado, claramente a questão do voto secreto, ela pode determinar o vencedor, né? Caso seja secreto, o favoritismo é do Renan, não sendo voto secreto, que vai ter que ser algo na hora, no plenário, que possivelmente talvez seja rejeitado pela mesa naquele momento. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte, voltando ao Senado, em que momento a eleição do Senado, ela tendo todo esse protagonismo também em relação ao Renan, ela interfere na eleição da Câmara? Por exemplo, o Major Olímpio, claramente do PSL, está indo para o Senado como candidato, porque o DEM já tem um candidato certo ali na Câmara. O senhor acha que tem uma relação Senado e Câmara, não? Tem uma relação Senado e Câmara, mas eu queria me ater somente à questão da Câmara. Eu queria deixar bem claro que o que eu vejo lá na Câmara hoje, lá hoje nós temos 7 candidatos. Certo. Então, lá vai ter segundo turno. Não tem lá vai ter segundo turno. Lá tem segundo turno. Não existe a possibilidade de não ter segundo turno. Na eleição passada, o que aconteceu na Câmara? Nós tivemos lá, foram Rodrigo Maia, Jovaí Arantes, Júlio Delgado, Erundina e André Figueiredo candidatos. O bloco do deputado Rodrigo Maia tinha mais ou menos 450 deputados. Uhum. Os outros blocos, porque o Júlio saiu avulso, né? O Jovaí tinha um apoio do PTB, do PSC e do Solidariedade, e somaria aí, vamos dizer, 40 votos, né? O menos, né? 40 não, 20, 32, 36 votos. O bloco do André mais 20, então daria 30 e quantos votos eu falei? O senhor está com bom de conta, hein? 54. Deputado, eu vou pedir para o senhor terminar essa conta rápido, porque nós temos que ir para o intervalo. Não, 54 votos. Então, você põe 50. O bloco do deputado Rodrigo teve mais ou menos 460 votos. Ele, na hora de apurar os votos, ele teve 293. Então, 160... Ou seja, o senhor quer dizer que vai haver muita traição por aí? Não tem traição, a escolha. O parlamentar não tem ele não é obrigado a ir porque o partido determina. Até porque, na maioria das vezes, o partido não ouve o deputado. Tá, o líder vai lá e determina o que seja feito. A gente volta a esse assunto no próximo bloco. Eu convido você a permanecer aqui com a gente. Nós voltamos em 2 minutos com o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara e candidato à presidência da Casa. Voltamos em 2 minutos. Olá, para você que assiste a Rede Vida, voltamos para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Fábio Ramalho, candidato à presidência da Câmara. Hoje ele é vice-presidente da Casa. Deputado, o senhor estava dizendo no bloco anterior que pelas contas aí já é líquido e certo que vai ter 2 turnos para a presidência da Câmara, dos deputados especialmente. Mas isso não acaba ajudando aí Rodrigo Maia ou atrapalha? Isso ajuda ou atrapalha? Olha, isso o derrota completamente. Somos 6 candidatos que têm um alinhamento dos 6 votar todos de um lado. Do lado, cada um dos 6 que forem, qualquer um dos 6 que for para o segundo turno... Isso aconteceu... terá o apoio dos demais. E esses 6 juntos, eu posso afirmar a você, e você vai conferir no dia 1º. Nós temos os 6 juntos, mais de 320 votos. Agora, deputado, isso aconteceu em 2015, aliás, isso aconteceu lá atrás, quando o candidato foi Severino Cavalcante, que foi uma surpresa para muitos a eleição dele. O senhor já vem sendo chamado de Severino II à missão. Como é que o senhor vê esse apelido que estão lhe dando aí nos bastidores? Olha,
Eu não sou severino. Mas quando me dão esse apelido, eu posso afirmar que eu fico até satisfeito, porque ele ganhou a eleição e Greenhalgh perdeu. Então, isso para mim não tem... Eu tenho projeto para casa, eu sou um homem gentil, mas tenho projeto. Qual é o seu principal projeto, então, para a Câmara dos Deputados? É mudar a Câmara, é ser uma Câmara independente, é fazer com que as relatorias sejam melhor distribuídas, é acabar com a panelinha que há na Câmara hoje, onde 20 pessoas decidem a vida do parlamento e, ao mesmo tempo, distribuem entre si as bênçãos que existem. Nesses 320 votos que o senhor está contando nesse bloco aí, tem gente do PSL, por exemplo? Olha, tem gente do DEM, por exemplo? Tem gente de todos os partidos. Porque isso é importante para que volta na pergunta da Denise em relação à traição. Não, aí não tem traição. Existe, sim, voto de todos os partidos. Porque o que acontece? A gente não vai determinar que alguém faça essa ou aquela escolha. A escolha do deputado, ela tem que ser uma escolha também para ver, para conhecer, para ver como que funciona a instituição, para ver o que está sendo feito na instituição, a defesa da instituição, sem tomar lá da cá, para que a gente possa retornar 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Não é só a reforma da Previdência, não. Nós precisamos com urgência, urgentíssima, até porque isso está no meu partido, o MDB, tem essa linha quando está nas suas linhas de trabalho para esses 4 anos, a reforma tributária. A reforma tributária, ela devolverá para a nação, junto com os estados e municípios, 500 bilhões por ano. E isso, nós vamos retomar os empregos, em 2 anos nós vamos dar. Só com a reforma tributária, que já está lá pronta para ser votada, nós retiraremos em 2 anos todos os desempregados, porque a gente vai ter dinheiro para a infraestrutura e vamos acabar de vez com a sonegação que há no país. Todos os desempregados, deputado, não é muita coisa, não. Até porque tem um desemprego funcional aí da pessoa que, infelizmente, não está preparada, e a gente sabe disso. Por mais que o país cresça... Estou achando essa sua proposta um tanto otimista, né? Não, eu não sou, eu estou sendo otimista, mas eu estou sendo realista. A sonegação no Brasil, ela equivale a mais ou menos 500 bilhões. Isso é ano. Com 500 bilhões, em 2 anos, você vai retirar mais de 13 milhões de pessoas que são desempregadas e você vai ter um crescimento crescente. Que hoje o que é? Nós temos um crescimento crescente muito tímido. Então, a gente tem que avançar para que isso ande com mais rapidez. Mesmo, né? Dá um salto. Então, eu penso que além da reforma da Previdência, nós temos que ter reforma tributária. Isso feita pelo Parlamento. Nós temos já tem, né? O senhor falou que tem um projeto de reforma tributária lá. Mas isso já está combinado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, que ele tem ali o seu projeto de reforma tributária? Olha, quem tem que fazer reformas é o Parlamento. A gente pode até discutir com o ministro da Economia. Mas a gente nunca vai aceitar. Eu, estando na mesa de presidente, que eu estarei na cadeira, eu não aceitarei nenhum tipo de imposição. Reformas terão que ser feitas pelo Parlamento. E a que tem lá, eu sei que é eficiente e ela pode não ser perfeita. É a do Aleluia. É a do Raul, que é o relator. Do Raul, e que tem que não se reelegeu, né? E tem o deputado Hildo Rocha, que foi o presidente da comissão, é do MDB, lá do Maranhão. Então, o que eu vejo? A gente tem que... A reforma da tributária já está pronta. Se tiver que fazer alguma... Ninguém está... Não é reforma fechada, até porque os novos parlamentares, que são 245, talvez eles querem colocar um tema novo, tanto na reforma da Previdência como na reforma tributária. A gente tem... Quem vai votar essas reformas é o novo parlamento. Então, nós temos que primeiro ouvir todos os parlamentares. Por isso que eu estou falando, ninguém faz reforma sozinho. E hoje nós temos um parlamento novo, um parlamento com 245 pessoas novas, que precisam da participação deles. A gente não pode ir lá numa casa, ficar 20 líderes e definir o que esses 512 irão fazer. Deputado, diga uma coisa, ainda sobre a questão de apoio. O PSL, os integrantes do PSL dizem que o Planalto não está se metendo nessa eleição. O Planalto diz que também não está se metendo nessa eleição. Mas quando o partido, o PSL, que é um partido completamente ligado ao Bolsonaro, apoia um candidato
Isso não caracteriza, de certa forma, esse apoio do governo? Há um candidato, no caso o Rodrigo Maia? Olha, não cabe a mim dar a você essa resposta. Mas o senhor está nos bastidores da campanha. O senhor tem sentido que o Planalto tem interferido de alguma forma? Não. O Planalto não quer interferência. E eu tenho certeza que se algum parlamentar, que eu vejo hoje uma insatisfação muito grande quando você conversa com os parlamentares, é porque, na maioria das vezes, talvez você faz um acordo e não consulta o parlamentar, que é um erro. Por isso que eu estou falando com você, para você fazer qualquer tipo de reforma, a primeira coisa é unificar a Câmara. E eu tenho certeza que eu sou a pessoa certa, neste momento, para fazer essa unificação da Câmara, e eu estou me colocando o meu nome à disposição do parlamento, porque eu quero, neste momento, fazer com que nós tenhamos um parlamento, pela experiência que eu tenho na casa, fazer um parlamento forte, fazer um parlamento participativo dos 513 em todos os segmentos, para que a gente consiga uma produtividade, a gente tem as questões aí de segurança jurídica também, que a gente tem que colocar na pauta, porque hoje os investidores não estão vindo, porque no Brasil você faz uma MP hoje, faz uma mudança amanhã, então a gente tem que realmente ter segurança jurídica, então a gente tem que ter na Câmara, a gente tem que usar com muita habilidade, com muita sabedoria, esses 245 novos deputados que vão chegar lá para somar e para mudar o Brasil. Ok, deputado, nós vamos para o nosso último bloco e eu continuo você a continuar por aqui, porque no próximo bloco nós vamos tratar do decreto das armas assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e também a reforma da Previdência. O que o Congresso vai fazer? O deputado que está atuando muito nos bastidores já tem algumas informações para dar aqui para a gente. Voltamos em 2 minutos. Olá, para você que assiste o Frente a Frente, estamos de volta para o último bloco com o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados e candidato a comandar a casa este ano e no ano que vem, uma vez que o mandato é de 2 anos. Deputado, conforme a gente disse aqui antes do intervalo, como é que o senhor está vendo, o que o senhor tem sentido aí nos bastidores em relação a esse decreto de posse de armas que o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem? A Câmara pode rever, já vem aí algumas ações judiciais. Como é que a Câmara vai tratar desse assunto? Primeiramente, a Câmara vai chegar, não são 245, são 246 novos parlamentares. Eu não posso afirmar qual que será o caminho que a Câmara vai tomar. Todos os temas da Câmara serão colocados lá em plenário. A gente tem alguns projetos lá sobre isso, a gente colocará em votação, e os 246 com os 267 que foram reeleitos é que vão determinar o que pode ser corrigido nesse decreto, ou se esse decreto pode ficar do jeito que está. Eu não posso adiantar nada, porque nós temos que ouvir todo o parlamento. Não vai ter tema proibido para o senhor, então? Não existe tema proibido. Existe tema para ser apreciado e para ser debatido e ser votado em plenário. Quem decide na democracia vence a maioria. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor fazer aqui no preâmbulo seguinte. A bancada do PSL, a bancada que se elegeu, nova, parte dela é composta por militares da reserva ou policiais militares. 2 problemas da Previdência no nível federal são os militares. No nível estadual, os policiais militares. Tem uma bancada que é extremamente forte nesse aspecto e que vai ditar algumas, inclusive a questão do próprio desarmamento aí. Na questão da Previdência, o senhor não acha que, com essa força dessa bancada, esses 2 setores eles vão acabar não entrando nesse bolo da reforma da Previdência e a gente corre o risco de ficar com a reforma da Previdência só atingindo parte da população e não necessariamente ajudando o país no equilíbrio fiscal? Primeiro a gente tem que aguardar o Congresso assumir, e o Parlamento também.
todo tema será colocado. Vamos ver quais os temas que colocarão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é necessária e urgente, mas ela tem que ser mais debatida com toda a sociedade. Ela tem que ouvir também os governadores, os prefeitos. Nós temos que ouvir, sobretudo, os sindicatos, a oposição também. Eu tenho certeza que ela tem a sua reforma, né? Então, a gente tem que ver, através do parlamento, que reforma a gente vai oferecer ao Brasil. Nós não podemos aceitar nenhum pacote fechado, que seria uma imposição, mas a gente tem como construir uma reforma da Previdência que seja justa e, sobretudo, a gente possa fazer com que nós não podemos tirar, por exemplo, os direitos dos mais pobres. Isso aí é a única coisa que eu tenho certeza que lá na casa não tem como passar, que é a questão daquele aposentado rural, do BCP. Então, eu acho que o problema da Previdência está numa classe alta, né, que deve ser atingir alguns milhões de pessoas que não são a totalidade. E eu penso que uma reforma da Previdência ela tem que ter uma comunicação melhor. E a gente tem que respeitar, porque a oposição também tem a sua reforma e o governo também deve ter a sua. Mas quem vai fazer a reforma é o parlamento que vai construir essa reforma. O ministro Paulo Guedes foi mais ou menos nessa linha no discurso de posse dele, quando ele tomou posse do cargo, lá no TCU, no auditório. Ele disse para quem quisesse ouvir que ele quer uma reforma que não penalize os mais pobres e que faça os mais ricos, que são exatamente os funcionários públicos que recebem aí suas aposentadorias, muitas vezes ainda em alguns casos aposentadoria integral, que essas pessoas teriam que dar ali a sua cota de participação, inclusive com a idade mínima para a aposentadoria. O senhor é a favor da idade mínima? Olha, eu sou a favor da idade mínima, nós estamos vivendo mais. E a segunda coisa, o principal de uma aposentadoria, além do direito de se aposentar, é o direito de receber. O que eu vejo hoje, se a gente não fizer uma reforma, logo nós não vamos ter dinheiro para pagar o aposentado. Nós vamos ter como pagar o direito de quem é aposentado, que é o recebimento. Não só o direito do aposentado, mas também as questões de políticas públicas, segurança, saúde. A gente vê exemplos de estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Minas, que não é só o aposentado, que é toda a sociedade que sai prejudicada. Não, é por isso mesmo. Então, o que eu falo, o principal direito do aposentado é o recebimento. E o principal direito do cidadão é a questão da saúde, sim, da educação e da infraestrutura. Sim. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência que ela é necessária, mas não é só a reforma da Previdência que vai resolver os problemas do Brasil. Ela tem que ser a primeira, mas nós temos a reforma tributária, nós temos que ter a reforma política, nós temos que ter leis para dar mais segurança jurídica para quem quer investir no país, e a gente tem que também fazer algumas flexibilizações em alguns setores, para que a gente possa fazer com que o Brasil volte a crescer, a nossa economia volte a crescer e a gente possa dar mais riqueza para todo o povo brasileiro através do emprego e do trabalho. O senhor falou que não existe tema proibido. Se o senhor vencer a eleição, o que for para o plenário vai ser votado. A gente tem acompanhado, né, a gente que acompanha lá todo dia, né, o Congresso Nacional, especialmente aquelas sessões grandes, tumultuadas, o que a gente percebe hoje é que quando não tem acordo, ou o presidente não deixa votar, ou se ele tira de pauta, ou tem obstrução, e aí são os próprios parlamentares que não querem votar. Como é que o senhor pretende agir? Porque, por exemplo, vários temas polêmicos não tem acordo. A Previdência mesmo, Rodrigo Maia segurou um tempão, porque não queria ver o texto derrotado. Até que veio a primeira denúncia contra Michel Temer, o texto saiu de pauta. Como é que vai ser? Como é que o senhor vai trabalhar esse tema se o senhor vencer aí a eleição? Vai para a pauta, seja o que Deus quiser, os parlamentares que votem, ou só vai quando tiver acordo para aprovar alguma coisa? Olha, o erro que teve realmente é esse que eu te falei. Nós temos que ter uma conversa melhor, um diálogo melhor com todos os parlamentares. Você tem que chamar todos os parlamentares para uma conversa. Você tem que levar para a sua casa todos os parlamentares para discutir os temas que forem
Ou seja, jantar, almoço, café da manhã? Jantar, lanche. almoço, café da manhã, porque ali você vai dialogando e vai conversando. E vai tentando, com isso, construir um convencimento pelo parlamento. Nós não podemos, eu não posso estar fazendo reforma da Previdência pensando em bancos. Eu não posso pensar só no mercado financeiro. Eu tenho que pensar no mais pobre. Eu tenho que pensar que quem tem que fazer a reforma da Previdência é o parlamento, que conhece todas as questões brasileiras, que vêm de diferentes regiões. E é através do diálogo com esse parlamento, com esses parlamentares, é que nós vamos conseguir avançar em reformas. Se eu faço um grupo fechado na minha casa de 20 pessoas, eu faço uma panelinha. Nessa panelinha, um fala uma coisa, é melhor eu conduzir um diálogo maior, principalmente com os 246 deputados que estão chegando, fazer esse diálogo, fazer com que a gente faça uma reforma do parlamento que é necessária, mas que tem que ser discutida, feita pelo parlamento brasileiro, para que nós possamos ter a certeza de que aquele parlamento é independente, tem compromisso com o Brasil e, sobretudo, nós iremos fazer as reformas necessárias, mas as reformas têm que ser feitas pelo parlamento e é de graça. Eu fui à Bahia, conversei com o governador Rui Costa, já estive com ele 2 vezes, ele também é favorável a reformas. Conversei com o governador Wellington, com o governador Camilo também, lá do Ceará. Eu tenho certeza que eles são favoráveis à reforma. Os três são do PT, só para deixar claro. Porque são necessidades. E você, para votar uma reforma, você precisa ouvir todos, inclusive os governadores de oposição, para que a gente só vai conseguir fazer reformas unificando o parlamento e unindo o Brasil neste tema, que é urgente, mas que precisa ser votado com independência pelo parlamento. O senhor falou aí citou, como o Denise lembrou, governadores do PT e da oposição. Nessa base de votos que o senhor, um calculista efetivo aí, quantos votos, a maioria está na oposição ou está no governo desses votos, do senhor hoje? Olha, os votos eles estão distribuídos. O que eu afirmo a você é que eu estou no segundo turno, que vou ganhar as eleições e que terei, ao final da eleição, serei eleito com mais de 280 votos. Essa afirmação eu tenho certeza disso. Eu conheço o parlamento, então não subestime. Eu sempre fiz contas lá e minhas contas nunca deram erradas. O senhor é muito querido na casa, mas se começar ali alguém a querer que o senhor desista da candidatura, para o senhor continuar na vice-presidência, o senhor negocia? Tem alguma chance do senhor mudar de ideia? Ou a sua candidatura é para valer, não tem desistência, não tem recuo? A minha candidatura... Porque o João Campos, só para completar, desculpa já lhe interrompendo, o João Campos, do PRB de Goiás, até há 2 semanas ele era candidato. No momento em que o PRB foi lá e disse, olha, nós vamos de Rodrigo Maia, o João Campos foi obrigado a retirar a candidatura. O MDB pode fazer isso com o senhor, não? Olha, eu tenho muito respeito ao João Campos, mas eu não sou João Campos. Eu sou candidato, irei até o final, vou ganhar as eleições. Se eu quisesse negociar, eu já tinha negociado. Já ofereceu para o senhor? Já, eu não sou de negociar. Eu sou um homem que eu tenho uma linha de trabalho. Já ofereceram negociação para o senhor? Chegou alguns ventos nesse sentido, mas sabem que comigo para conversar nesse sentido é difícil. Quando eu me coloco como candidato a presidente, eu não me lancei candidato. Eu fui lançado por mais de 100 parlamentares que me convenceram, que conversaram comigo, que esse é o momento de eu ser o presidente. Eles querem uma mudança na casa e, através dessa conversa, eu conversei com vários deputados novos e foi através dessas conversas que eu sou candidato, vou até o final, vou ganhar a eleição, vou mudar a casa e vou fazer um parlamento independente, forte, e que todos os brasileiros vão se orgulhar, então, de todos os parlamentares que ele trabalha. Sua candidatura foi uma construção
Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Foi uma construção De vários parlamentares. de vários parlamentares. Não foi um negócio partidário nem da minha cabeça. Já tem 2 anos que várias pessoas pregam que eu estou preparado para assumir aquela casa, e aquela casa precisa de mudança e precisa, sobretudo, de alguém que defenda o parlamento com sinceridade e, sobretudo, com coragem e sem medo. Será um parlamento independente, mas um parlamento harmônico e um parlamento onde que os 503 irão participar e iremos acabar de uma vez por todas. Não terá nem baixo nem alto clero. Todo mundo estará no mesmo andar e juntos vamos mudar o Brasil e fazer um Brasil melhor para os brasileiros. Deputado, se o senhor for eleito, como o senhor garante, o senhor vai desagradar muita gente nesse sentido, muito cacique político. O senhor não teme retaliações aí durante esse processo na presidência, caso o senhor seja eleito? Não, porque eu tenho a certeza de que eu irei agradar a maioria do parlamento, inclusive os que não puderem votar em mim. Mas eu tenho certeza que eu irei ser o presidente seria o presidente dos 512 parlamentares, e eles vão sentir que há uma mudança e há, sobretudo, uma forma de trabalhar o parlamento com todos. Agora, rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, o senhor é conhecido como deputado dos jantares, dos almoços, o senhor gosta muito de reunir as pessoas ali na sua casa. Quando tem também sessões que vão até tarde, o senhor sempre faz um lauto jantar lá no seu gabinete, às vezes é pão com linguiça, aquela comida mineira, né? Que muitos falam assim, se quer engordar, vai para o gabinete do Fabinho Liderança. Como é que é isso? O senhor pretende continuar com isso se o senhor for presidente da casa? Transformar praticamente a presidência num restaurante? Não, eu não vou transformar em um restaurante. Mas fazer comida mineira é a melhor comida que eu conheço. Tem outras comidas brasileiras. Os estados vão ficar com inveja. Tem outras comidas brasileiras também que são típicas e que são deliciosas. Então a gente pode transformar ali em nós temos um momento de convivência. Quando você senta à mesa, os ânimos se acalmam. Então, a maneira de você acalmar, de você ali discutir e de você até dali sair propostas benéficas para o Brasil. Então, além lá no gabinete, que todas as quarta-feiras a gente recebe todos os parlamentares ali, amigos, mas lá não vai só parlamentar, não. Lá vai o porteiro, lá vai o jornalista, vai o cinegrafista, vai o segurança, vai a pessoa que limpa o banheiro e come a mesma comida. Então, eu penso que a gente pode fazer ali também, pode fazer uma semana de um estado, uma semana de outro estado, levando as comidas típicas de cada estado e fazendo com que, através da mesa, todos possam construir um Brasil melhor. Bom, deputado, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, o papo estava muito bom. Queria muito agradecer a sua presença aqui e desejar aí uma boa campanha nos próximos dias. Eu tenho certeza que vamos vencer a eleição e, a partir do dia 1º, o Brasil vai ter um novo presidente com a cara nova, com ideias novas e com projetos novos para este parlamento, principalmente para aqueles 246 que estão chegando e vão poder ter um grande mandato pela frente. Obrigada, muito obrigada, Léo, por ter participado aqui comigo. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida e lembre-se, política é bom você acompanhar, porque quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Nós continuamos por aqui e na semana que vem terá mais um bom Frente a Frente para você. Boa noite e até a próxima.